Bom dia, segundo ano. Hoje a nossa aula é sobre o filo quinidário, tá? O filo quinidário nós vamos encontrar animais como águas-vivas, caravelas, hidras, corais, entre outros. Esses animais, eles vão apresentar uma grande variedade de formas, de cores e de beleza, são animais bonitos, né? Como a gente pode ver os corais aí nessa imagem. Os quinidários, eles também podem ser chamados de selenterados, tá? A palavra quinidários vem do grego quinidos, que significa urticante. É porque nos tentáculos desses animais, nos tentáculos aí dessas águas-vivas, por exemplo, elas vão liberar uma substância urticante que vai ser responsável pela captura de seu alimento, pela sua defesa, tá? Então, quinidários ou selenterados, que são os nomes desses seres, tá certo? Uma característica que ele tem parecido com o filo das esponjas é que eles são exclusivamente aquáticos e a maioria vai ser também marinha, tá? Então, nós vamos encontrar esses seres tanto na água doce quanto na água salgada, mas a maioria deles vai viver na água salgada, tudo certo? Em relação ainda aos espongiários, os quinidários eles são mais evoluídos. Por quê? Porque eles já vão ter um revestimento, um tecido formando a parte externa do seu corpo e a parte interna, tá? E eles não vão ter sistemas, não vai formar sistema digestório, nada, mas ele vai ter uma cavidade já gástrica, onde ele vai fazer essa digestão, e ele vai ter alguns nervos, ele vai ter uma rede nervosa difusa, tá? Então ele não tem um sistema nervoso complexo, mas ele já vai ter estruturas ali que lembram uma rede nervosa, tudo bem? Nas características gerais dos quinidários, nós podemos dizer que nós vamos, como eu falei, eles são bastante variados, né? Formas, cores, etc. E até na forma de viver. Alguns desses quinidários vão viver em colônias, tá? E outros vão ter vida livre. Alguns vão viver fixos, né? Serão sésseis. Outros vão ter uma vida natante aí, ó. Então, a água-viva, por exemplo, é um exemplo que é livre e natante. E as hidras, elas vão ser sésseis, tá certo? Outra característica é o tamanho. Alguns desses animais, eles vão ter cerca só de 2 centímetros e outros podem chegar até 10 metros, incluindo seus tentáculos, tá certo? Eles também têm simetria radial. O que é que isso significa? Eles não têm lado. Se eu dividir o nosso corpo, eu vou ter lado direito e lado esquerdo, ou lado da frente e lado de trás, que é diferente. Eles, se a gente pegar eles e dividir, a gente vai ter pedaços sempre iguais, como se fosse uma pizza, tá certo? Como eu falei, alguns vão ter vida livre, natante, outros são sésseis. Os que são sésseis, nós vamos estar chamando sempre de pólipos. E os que têm essa vida livre, que são natantes, que vai de um lugar para o outro, nós vamos chamar de medusas, tá? Esses animais são diblásticos. O que isso significa? Que eles possuem 2 folhetos embrionários. Lá na fase de embrião, na formação, na separação das células, eles vão formar esses 2 folhetos embrionários. O mais externo, ectoderme, e o mais interno, endoderme. Eles não vão ter a mesoderme, tá? Então, a ectoderme vai ser responsável pelo revestimento externo desses seres, enquanto a endoderme vai ser responsável pelo revestimento interno e pela formação da cavidade digestória desses seres. Então, eles vão ter essa cavidade digestória e entre o revestimento externo e essa cavidade digestória, eles vão ter a mesogleia. O que é a mesogleia? Uma massa gelatinosa, né? Que vai ser constituída principalmente de água, tá certo? Além dos folhetos embrionários, né, da formação do tecido externo, do tecido gástrico lá, eles vão ter
os seus tentáculos. E nos seus tentáculos nós vamos encontrar as células urticantes, chamadas quinidoblastos. Então, quando um animal encosta nos tentáculos desses seres, o que acontece? Essa célulazinha chamada quinidoblasto, ela sai, ela se desencapsula e ela libera uma substância que é urticante, que queima a pele, né? Então é responsável muitas vezes pela captura do animal, pode ficar paralisado por causa daquilo e a hidra consegue, ou a água-viva consegue capturar a sua presa. Também serve como defesa, está sendo atacada, ela libera esses quinidoblastos e muitas vezes ela consegue afugentar o seu predador, tá certo? E como eu já tinha falado, apresenta essa rede nervosa aí difusa, tá certo? Na página 40 do livro de vocês, tem uma imagem e uma representação esquemática do funcionamento do quinidoblasto. Então, pega para mim, por favor, a página 40, abre aí. Lá no final da página, lá já perto do rodapé, você vai ver o quinidoblasto, né? Vai ter o quinidocílio aí, que vai funcionar como um gatilho. Quando esse gatilho é acionado, principalmente pelo toque, aí vai ter a liberação desse filamento aí, ó, que é um filamento, parecendo um flagelo que é liberado, que vai ser urticante. É desse flagelo aí, desse filamento urticante, é que vai ser liberado a substância urticante que vai ser responsável tanto pela captura de alimento quanto pela defesa desses seres. Então, forma e a estrutura dos quinidários, né? Então, a forma, como eu já expliquei para vocês, eles vão ter a forma de pólipo, que é esse aqui, né? Ele é fixo, ele vai ter sua parte superior, inferior aqui fixa ao chão, né? Ao solo, ao substrato marinho. E aqui vai ter a boca e logo depois a cavidade digestória. Nas águas vivas vai ser o contrário. A parte de cima que não vai ter os tentáculos e a boca vai ficar aqui na parte de baixo. Então, os tentáculos do pólipo ficam voltados para cima, enquanto os tentáculos da água-viva ficam voltados para baixo, tá? Os tentáculos é que vão fazer essa captura do alimento e jogar para dentro da boca. Quando esse animal joga o alimento dentro da boca, ele vai entrar na cavidade gastrovascular, né? Que está sendo indicada aqui, ó, cavidade gastrovascular da medusa, cavidade gastrovascular do pólipo. Então, vai ocorrer uma liberação de substância digestiva que vai fazer a digestão daquela presa que foi capturada. Vai ser feita a absorção dos nutrientes e o que tanto pólipo quanto medusas não forem aproveitar, vai ser eliminado. Por onde? Pelo mesmo lugar que entrou, pela boca, tá? Então, o alimento entra pela boca, é digerido na cavidade gástrica, é absorvido nessa cavidade e depois os resíduos são liberados também pela boca. Tudo bem, pessoal? Só um minutinho que eu vou colocar o aparelho aqui na carga. Então, aí nós temos, né, tentáculos, o revestimento externo, o revestimento interno, a cavidade gastrovascular, e temos aí também sendo mostrada a mesogleia, que é essa parte que fica entre os revestimentos. Lembrando que os pólipos são as formas físicas, né? E as medusas, as formas livres, as formas natantes. A parte de cima da água-viva, vou voltar para mostrar para vocês. Essa parte de cima da água-viva
ela chama umbrella, tá? Então, essa parte aqui, ela não é urticante, pode-se tocar nela, na umbrella. Chama umbrella porque parece mesmo um guarda-chuva, né? Umbrella em espanhol significa guarda-chuva. Então, ela não é urticante. A parte urticante vai ficar somente nos tentáculos, ok? Então, agora nós vamos falar da digestão desse animal. Então, como eu já falei, né? O alimento vai entrar pela boca, vai ser parcialmente digerido na cavidade gastrovascular, através das enzimas digestivas, o que nós vamos chamar de digestão extracelular, porque ocorre fora das células, né? Em seguida, a parte que foi digerida, ela vai ser capturada, né? Vão captar lá, as células flageladas captam alimentos que foram parcialmente digeridos e vão para dentro, transferir para dentro das células. Nessas células, as células da gastroderme, vai acontecer a digestão intracelular. Então, cada célula vai capturar um pouco daquilo que já foi digerido parcialmente pelas enzimas. Lembra que enzimas são um tipo de proteína, né? Então, as enzimas que são responsáveis por essa digestão. E aí, essas células vão capturar, fazer a digestão intracelular. E como eu falei com vocês, elas não vão apresentar ânus, então os resíduos que não são aproveitados na digestão, eles vão ser eliminados pela própria boca, tá? A classificação dos quinidários. Os quinidários, eles vão ser classificados nesses 4 principais grupos aí, ó. Hidrozoa, Sifozoa, Cubozoa e Anthozoa, tá? Essa classificação está nas páginas 42 e 43 do livro de vocês, ok? Então, os hidrozoários. Aqui vocês vão ter essa imagem aí no livro também, tá? Aqui tá ruim de ver, mas vocês pegam no livro aí, vai estar aí, ó. Então, aí a gente tem a imagem de uma caravela, tá? A caravela vai ser do grupo da classe dos hidrozoários, que significa hidroáguas ou animal de água, porque mais de 90% do seu corpo vai ser água, tá? Então, o grupo hidrozoa, ele vai ser o único do grupo dos quinidários que nós vamos poder encontrar em água doce, né? Então, os únicos quinidários de água doce seriam do grupo da classe hidrozoa, tá certo? A grande maioria desse grupo vai ter principalmente pólipos, tá certo? Os pólipos são os que vivem fixo, né, no substrato. E a minoria tem essa vida livre aí. Tá mostrando pra gente aí uma caravela que vai ter essa vida livre, tá certo? Além deles serem únicos que podem ser encontrados em água doce, a forma polipoide, como eu falei, é predominante, né? E eles vão sempre apresentar tamanho pequeno, tá? Vivendo isoladamente ou formando colônias. O que nós estamos vendo aí é uma caravela. A caravela é um exemplo de colônia. Então, aí eu tenho vários hidrozoários formando essa unidade aí que é a caravela. Tudo bem? Próximo filo, aí seguindo a sequência do livro de vocês, é os sifozoas ou sifozoários, né? Também tá ruim de ver a letra, mas vocês podem, é o que tá escrito aí no livro de vocês, tá? Sifozoa ou sifozoários, do grego. Sifos, taça, zoo, animal, né? Então, ao contrário dos hidrozoários, a maioria da forma predominante é a medusoide. Então, é aqui que nós vamos encontrar as águas vivas, tá? Então,
Então, essa aí é um exemplo de água viva, lembrando que ela pode variar de 2 centímetros até 10 metros. Então, é muito grande. No ciclo de vida, os pólipos são reduzidos, né? As medusas apresentam uma mesogleia gelatinosa, podem viver isoladamente ou em grandes grupos, sendo levadas pelas correntezas marinhas. Quando ela vive em grupo, é diferente da caravela, que vive em uma colônia. Ela vive em grupo, mas ela não está fixa uma na outra, tá? Não tem essa união física. Elas vivem em grupos, mas cada uma separada da outra. No caso da caravela, que é um hidrozoário, ela vai formar colônias. Então, os seres que formam a caravela, eles são obrigados a viverem juntos. A próxima classe aí, seguindo a sequência do livro, é a Anthozoa. Olha que lindo o anthozoário aí, olha aí na imagem do livro de vocês, é a mesma. Vem do grego anthos, flor, zoa, animal. Então é como se fosse um animal que parece com uma flor, né? É a classe mais numerosa das espécies de quinidários, incluindo a imensa diversidade de anêmonas do mar e corais. As medusas não existem nessa classe, havendo, portanto, somente as formas polipóides. Então, quem assistiu Nemo lembra, né? A casa do Nemo era uma medusa, uma anêmona do mar. E por último aí, a cubozoa. A cubozoa são exclusivamente marinhos, então a cubozoa nós não vamos achar essa classe em água doce não, tá? A forma medusoide é que é predominante no ciclo de vida. E essas medusas lembram um sino, uma forma cúbica, tá? Uma característica interessante, que é essa que tá aí na imagem, tá também no livro de vocês, é uma cubozoa bem pequenininha, ela apresenta cerca de 2 centímetros de diâmetro, mas ela é conhecida como... não tô conseguindo ler o nome. Inucande. Essa espécie produz uma substância muito tóxica. Quando seus tentáculos são tocados, ocorre uma síndrome. A síndrome de Inucande, que é o conjunto de sintomas que incluem dores, náuseas, vômitos, pressão arterial elevada. Se a pessoa já tiver alguma coisa desculpa, gente, a porta bateu aqui. Se a pessoa já tiver alguma doença pré-existente, ela pode até morrer por causa disso.